vamos começar a segunda parte do nosso curso de extensão universitária, Visão Orbital Sensoramento Remoto em Ação. É a parte 2, como eu disse anteriormente. Vamos falar de coleções de imagem no GE, especialmente do Landsat. Para isso, a gente vai usar a Image Collection. Bom, no conteúdo da parte teórica, a gente vai ver uma introdução ao Landsat, né, mais especificamente dentro da plataforma do Google Earth Engine, como que é trabalhar com a Image Collection do Landsat. Vamos fazer algumas referências também sobre filtragens de imagens nessa coleção, né, da coleção de imagens, e também de redutores na Image Collection. Tá? Vamos finalizar essa parte número 2 com exercícios, como a gente sempre faz. Bom, introdução ao Landsat no GE. Como já é de conhecimento de vocês, o Landsat é uma série bastante exitosa, né, na obtenção de imagens da nossa superfície. Ele fornece imagens desde 1972, com o seu primeiro Landsat lá. Tá? Essa aqui é a visão geral dentro da plataforma, né, de ajuda aqui do Google Earth Engine, onde ele mostra todas as coleções disponíveis do Landsat. Algumas têm datas de início e fim, então é preciso ter bastante atenção na hora de obter imagens dessas coleções. Mesmo algumas, né, sendo, por exemplo, o Landsat 7 aqui, sendo até 2021, a gente sabe que algumas imagens do Landsat 7 desse sensor ETM não estão boas, não funcionam, para algumas regiões são bem difíceis, né, da própria imagem. Mas temos aqui a Landsat 9, o 8, né, o 9, que estão, né, estão aí desde sempre aí, do seu lançamento até os dados atuais. Landsat 5, né, 5, a série mais longeva aí do nosso Landsat, tá? Cada um com seu sensor. Então, é basicamente todo, né, o arcabouço aqui de imagens dentro dessa plataforma do Landsat. Bom, no Google Earth Engine, né, as coleções do Landsat elas são organizadas em diferentes níveis de processamento. Aquilo que vocês viram aqui, né, aquela quantidade de coleção ali, elas são organizadas em diferentes níveis. Cada coleção daquela tem diferentes níveis de processamento, tá? E isso reflete o seu grau de correção e preparação dos dados. É importante dizer isso porque antes de começar, né, com qualquer coleção, é preciso entender o que cada coleção vai fornecer para você, tá? A coleção 2 do Landsat, por exemplo, foi o segundo maior esforço, né, de reprocessamento do arquivo Landsat. Ou seja, já tinha a coleção 1, eles reprocessaram, melhoraram essa coleção e disponibilizaram as imagens nessa coleção 2, tá? Isso trouxe diversas melhorias no produto do Landsat. Avanços em gerais, assim, né, de todos os produtos, praticamente todos. Eu vou mostrar aqui especificamente o que cada coleção dessa vai trazer para a gente aqui dentro da coleção maior do Landsat. Tá? Para você ter uma ideia, quando você faz uma busca aqui, ó, aqui nesse local aqui da plataforma do Google Earth Engine, é onde a gente busca as coleções. Então, se eu digitar aqui Landsat 8, no mínimo vai aparecer aqui, ó, todas essas 5 opções. E note que cada uma tem uma descrição, cada uma tem um sufixo aqui diferente, tá? Coleção nível 2, Tier 1, Tier 2, o que é isso? RAW 10 aqui, TOA. Então, assim, é preciso que você entenda o que é cada coisa para poder escolher a coleção correta para trabalhar, tá bom? Então, mais uma vez, a coleção 2, ela representa aqui um avanço significativo em relação à coleção 1, oferece dados mais precisos, consistentes, adequados para análises avançadas. Então, coleção 2, se você observar nesses produtos aqui, ó, ela já é a majoritária aqui em todos eles, tá bom? A coleção 1, ela foi padrão há muito tempo, tá? Mas está gradualmente substituída, sendo substituída. Na verdade, eu já, pelo menos na busca que eu fiz, eu já parece que não encontro mais essa coleção 1, tá? Ela já não recebe mais atualizações, então ela vai ser realmente substituída pela coleção 2. Para mim, acho que ela já está sendo feita essa substituição. Tá bom? Então, note que todos esses produtos, quando eu pesquisei por Landsat 2, ó, 8, ele já retornou apenas as coleção 2. Então, já é os dados mais precisos, consistentes, adequados para essas análises que a gente faz. Tá bom?
Bom, e sobre esses produtos, né? Quando a gente digita aqui, ele mostra que essas 5 coleções, deve mostrar um pouquinho mais. Vou mostrar apenas essas aqui para você para o Landsat 8, tá? O que que é cada um. Falando em coleção 2, né? Vamos explicar isso, né? Trouxe melhorias na calibração e na correção geométrica. Então, tem melhorias significativas na calibração radiométrica, ou seja, na qualidade da imagem, né, desse sinal, e também geométrica de espaço. Trouxe uma precisão geométrica melhorada, né? Se eu não me engano, a coleção 1 era 12 metros e agora está 10 metros. É o erro médio quadrático, tá? Isso aqui é uma medida de precisão, né, estatística, então ela diminuiu aí pelo menos para 2 metros, né? Pelo menos em 2 metros, melhorou essa precisão em 2 metros. Utiliza um modelo digital de elevação da NASA DEM, mais preciso, é o que dá a correção ali, né, de orto retificada, às vezes, de algumas imagens, tá? Em relação ao terreno. Então, é um modelo mais consistente esse da NASA DEM, porque ele também já sofreu um processamento aqui dentro, né, desse modelo digital de elevação, então ele também é melhorado. Bom, coleção 2, em relação à correção atmosférica e de produtos de superfície, tá? Ela também trouxe algoritmos, né, melhorias nos algoritmos que fazem essa correção atmosférica, ou seja, daquelas interferências que a atmosfera tem no dado obtido, tá bom? Utiliza o modelo de um código, né, de superfície de reflectância aqui para todos os sensores, que garante maior consistência entre essas missões de todos os Landsats, do 4 em diante. E inclui novos produtos também. Inclusive, novas bandas são incluídas, né, nessa coleção 2 aqui, para algum dessas coleções, porque ela traz melhorias para, inclusive, validar a qualidade, né, de nuvem e tudo. Tem um monte de coisa aí, a gente vai ver algumas delas. Tá bom? Bom, em relação a Tier, coleção 2 você já sabe que ela está melhor, está mais ajustada, está mais precisa. Mas em relação a Tier, né? Olha só que todas essas coleções aparece um Tier. Ou é 1 ou é 2. O Tier 1 são dados de maior qualidade geométrica e radiométrica. Então, olha só, se você já está interessado nisso, né? De ter uma qualidade, né, de ajuste ali de espaço e também da radiometria da imagem, o Tier 1 é mais interessante. Então, note que dessas 5 coleções aqui, ó, apenas 2 coleções têm Tier 1. Tá? O que é o Tier 2? São dados com menor qualidade geométrica, mas ainda utilizáveis. Ou seja, tranquilo, pode utilizar, mas você sabe que é um pouquinho menor que o Tier 1. Tá? Real Time, que é esse último aqui. Ó. O que é esse Real Time? Então, são dados recém-adquiridos, ainda não avaliados, se são de maior qualidade geométrica ou de menor qualidade geométrica. Então, ele ainda não encaixou, mas ele também já está disponível. Tá? Dificilmente a gente vai usar esse real time aqui. Tá bom? Na coleção 2, isso aqui é uma classificação geral. Né? A coleção 2 ela manteve essa estrutura de classificação, né, de organização dos dados, Tier 1 e Tier 2, com certeza, mas com critérios de qualidades mais rigorosos, também melhoria nessa categorização dos dados, né? Melhorando a consistência e a confiabilidade. Então, note que a coleção 2, né, no Tier 1, é ainda aí o preferido para muitas pessoas, tá? Para mim, com certeza. Bom, e o que é esse, né? How, né? Raw, stance. Então, são dados brutos, sem correções aplicadas, ou seja, pegou lá, né, já disponibilizou. Requer processamento adicional para conversão em reflectância ou radiância. Ou seja, se você está interessado em dados brutos, quer avaliar alguma coisa, pode ir nessa opção aqui que você vai ter. Tá bom? Quer dados corrigidos para o topo da atmosfera, ou seja, aquele que não corrige, né, ó, sem correção atmosférica, ele não corrige os efeitos da atmosfera, mas ele simula como se o sensor tivesse obtido esses dados lá no topo da atmosfera, tá? Não tem interferência, mas é lá no topo, não é na superfície aqui da Terra, tá bom? Tem correções radiométricas também de iluminação solar. E por fim, né, o queridinho aqui, pelo menos para mim, a superfície, né, reflectância de superfície. São dados com correção radiométrica, de iluminação solar e atmosférica, ou seja, ó, tem correção atmosférica. Os efeitos da atmosfera são corrigidos aqui. E ele fornece reflectância de superfície.
Na hora de montar lá o código, né, o script, a gente faz uma conversão dos dados brutos, dos dados nativos dessas imagens, para ela gerar a imagem de 0 a 1, tá? O valor de 0 a 1 do pixel. Vocês vão entender isso quando a gente trabalhar. Precisa lá de um fatorzinho de escala que ele mesmo disponibiliza. Então tá aqui, superfície de reflectância, tá? Então, vocês já estão começando a entender. Esse aqui, ó, não aparece aqui, mas aparece na descrição de algumas dessas coleções. Então é importante entender o que é o SR, né? Reflectância de superfície, porque às vezes está na descrição da própria coleção. Vou mostrar também para vocês como que a gente acessa isso. Generalizando aqui, né, e escolhendo com base nessas características, o Landsat 8 do nível 2 da coleção 2 Tier 1 demonstra ser, pelo menos ao meu ver, né, uma coleção melhor para se trabalhar aqui. Então, ela seria uma Image Collection e essa aqui, ó, é a descrição dessa coleção dentro do Google Earth Engine. Landsat 8, coleção 2, Tier 1, nível 2, Level 2. Tá? Então, essa seria a descrição aqui para essa coleção preferida aqui por nós. Tá? Por mim, pelo menos. Bom, trabalhando com a Image Collection do Landsat, como que é trabalhar isso dentro do Google Earth Engine e quais são essas vantagens, né? Isso aqui não só para o Landsat, mas vai servir para outros também, tá? Eu estou pontualizando aqui porque o assunto é Landsat também. Apesar de ser de imagem, né, de coleção de imagem, mas especificamente do Landsat. Então aqui, ó, dentro do Google Earth, né, a Image Collection é uma estrutura fundamental para manipular grandes conjuntos de imagens geoespaciais. Tá? Esse objeto, né, a gente já entendeu o que é objeto e o que é método. Então, o objeto Image Collection ele permite carregar, filtrar, processar e analisar imagens de sensores e facilita trabalho como séries temporais, composições multiespectrais e análise de mudança. Então é um pacote cheio de informação, né, que isso permite a gente filtrar e assim, na verdade, a gente vai funilando para aquilo que a gente quer, né? Que tipo, eu quero tudo isso de imagem, mas no resultado final a gente acaba funilando um pouquinho, tá? Ele só está mostrando essa estrutura. A Image Collection ela é perfeita para isso. É uma estrutura fundamental para manipular grandes conjuntos de imagem. Para análise temporal e espacial, o uso da Image Collection ela permite acessar e processar imagens ao longo do tempo, né? Possibilita a análise de mudanças climáticas, também outras fundamentações aqui que envolvem essas mudanças, mas também desmatamento, urbanização, variações climáticas e tudo mais. Sobre automação de processos, né? A estrutura dessas coleções elas são especialmente pensadas para operações como filtragem de data, nuvem e localização geográfica. Ou seja, você pega um conjunto de imagem, um monte de imagem e você filtra. Não, mas disso tudo eu quero só nesse intervalo de tempo. Eu quero só em relação à nuvem. Agora eu quero só em relação ao geográfico. Ou quero em relação a tudo, a data, nuvem e localização geográfica. Então, isso é feito de forma bem eficiente aqui nessa automação de processos, tá? E reduz a necessidade de trabalhar com imagens individuais. A não ser que ainda são necessárias, tá? A gente vai ver aqui e vai trabalhar, inclusive, com imagens individualizadas, né? Aquela que você escolhe, aquela cena lá e tudo mais. Mas, assim, a Image Collection ela tem sido preferida aí por muitos. Em relação à redução de ruído e melhoria na qualidade de imagens, qual que é a grande vantagem? Quando você trabalha com múltiplas imagens, por exemplo, de uma região, você pode compor mosaicos ou sintetizar numa imagem só com base na mediana. Ou seja, eu quero que todos os pixels para essa determinada região seja uma mediana de um conjunto de imagens de 5 anos, por exemplo. Pode ser. Você pode resumir lá pode filtrar por nuvem, né? Não quero nuvem, não quero nada. E aí você faz, ó, esse pixel aqui, ele vai ser a mediana de todos os registros históricos que ocorreram, sei lá, nos últimos 2 anos, ou de 1995 a 96. Você pode fazer, tá? Você criar, por exemplo, uma área enorme de um estado, se você quiser fazer uma classificação anual disso, você pode obter a média dos pixels, pode ser a mediana, pode ser o valor máximo, o mínimo, o que você quiser, tá? Então, isso ajuda porque você diminui a influência de nuvem e de outros fatores também.
E aí depende daquilo que você quer processar aqui para validar esse uso ou não de medianas, de média e tudo mais, tá bom? Então, essa questão de ruído é para isso. Pode sintetizar uma imagem que, na verdade, nunca foi registrada, mas que, na verdade, é o registro de todos os pixels num determinado tempo, tá bom? Bom, e quais são as vantagens de trabalhar com a Image Collection do Landsat? Não só dele, mas de outros também satélites, tá? Eficiência computacional, né? Você não precisa nada aqui, ó. Você não precisa trabalhar com nada fisicamente no seu computador, né? A imagem do seu HD nem nada. Volume tremendo de imagem, você faz isso tudo em nuvem, tá? Permitir lidar com esses grandes volumes sem necessidade de infraestrutura, de ter computador bom. Apenas um navegador razoável aí, né? Conectado à internet, também razoável. Bom? Facilidade de manipulação. Tem funções embutidas que você permite, né, filtrar, fazer composição de bandas, extrair informações de maneira mais versátil, né, uma palavra que eu gosto de usar muito para essa plataforma, né, tudo por meio, né, acessando essas coleções. E integração com outras ferramentas, vocês já sabem, né, tanto aqui a linguagem Python quanto JavaScript também, você pode adaptar e obter, acessar essas informações aí no servidor do Google, tá? Aqui no Google Earth Engine vai ser o JavaScript. Python é mais para o Colab. Concluindo, né, a Image Collect ela simplifica a análise de imagens, permite explorar dados históricos e realizar estudos bem detalhados, né? Se você usar adequadamente filtros e funções de agregação, funções são operações que combinam muitas imagens, né, para obter um único resultado. Ou seja, você tem uma coleção de imagens, mas quer obter uma única imagem com base em mediana, média, valor máximo, a soma, tá? Então ela faz essa combinação de filtros, né? Se você usar isso adequadamente, filtros e funções, é possível obter informações valiosas para diversas aplicações aí do seu cotidiano. Tá bom? A gente vai ver alguns tipos de filtro. Inclusive aqui nessa aula a gente vai falar sobre filtragem, redutores também, que já são aplicações que a gente utiliza na Image Collection. Falando nisso, vamos para a filtragem, né? Como que eu tenho uma coleção de imagem, mas eu quero aplicar alguns filtros nessa coleção para ir, né, pontualizando ou funilando para aquilo que eu tenho interesse. Então, a filtragem na Image Collection ela permite selecionar subconjuntos de imagens menores, né, com base em critérios como tempo, local, metadados, propriedades dos pixels, de acordo com o que você quiser. Tá? A gente consegue fazer essa filtragem. Se eu for usar aqui o filter date, por exemplo, eu posso filtrar por data, posso filtrar por área geográfica, tá? E aqui pode ser um polígono, pode ser um pontinho, tá? Vai ver algumas deles. Posso filtrar por metadados, ou seja, o metadado é o dado do dado, né? É a informação do dado que está sendo disponibilizado. Então, lá nos metadados tem todas as informações possíveis. E a gente acessa isso e filtra por isso. Tá? Vou mostrar alguns. E também pode permitir alguns filtros personalizados com expressões lógicas. O que seriam essas expressões lógicas? Por exemplo, eu uso um filtro, né, um filter.eq, ou seja, de equal, que é igualdade. E aqui eu uso uma propriedade que tem no metadado, cloud cover, é uma propriedade que tem na imagem, 10. Ou seja, eu quero as imagens que têm a cobertura de nuvem menos ou igual a 10%. Então, só as imagens que já foram ranqueadas lá por eles e tem 10% de nuvem é que vão retornar para o seu dado, a coleção inteira, tá? A gente pode fazer o diferente, o menor que, você pode usar o menor que, less than, tá? Então você entra com a propriedade e o valor que você quer que seja menor ou que seja maior, greater, né? Greater than, ou seja, maior que. Então existem várias possibilidades. And, aqui é importante citar, que eu já vou mostrar um exemplo agora. Os filtros todos eles devem ser verdadeiros. É a combinação de dois filtros, né? O and aqui. O filtro 1 e o filtro 2. Então a imagem tem que atender, né, para te retornar, tem que atender a esse filtro e a esse. Então é como se diz, vá à feira e traga banana e maçã. Então você tem que buscar banana
e maçã. Tá? Você não pode voltar só com um. Fazendo uma analogia assim bem simplória, né? E o or não, é pelo menos um. Então quando você usa o or traz banana ou maçã. Se você achar um desse primeiro, você pode voltar que você já atendeu o que o filtro pediu. É isso que ele vai fazer com a sua imagem. Dependendo daquela propriedade que você usar, ele pegou, ele já vai te retornar, tá bom? É isso que ele vai fazer. Então, aqui é uma teoria de conjuntos, né, que eu acho que vocês já se lembram um pouquinho, sendo aplicada aqui no Google Earth Engine. Então, o Not é um filtro, né? Inverte o filtro. Não quero isso. Bom, vamos aqui a uma aplicação prática desse filtro, né? Eu tenho aqui uma variável, né? Criei uma variável chamada Landsat 8. Ela, na verdade, é uma coleção, uma image collection, e aqui está a identificação dela por meio de uma string Landsat 8, coleção 8, Tier 1, Level 2. Então, né, para a gente é a melhor situação de dados que tem. Então, está aqui, está declarado, só que ao invés de eu fechar essa declaração aqui de variável com ponto e vírgula, eu continuo aqui utilizando um método para filtrar por datas. Então, dessa coleção, eu quero só as imagens que foram obtidas em 2023. E não falei por região nem nada. Aqui estou filtrando por data, tá bom? Agora, por localização, ó, eu crio uma geometria, uma variável, né, chamada geometry, podia ser chamada ponto, Roy também, né, que pode ser um retângulo, mas olha, é uma geometria do tipo ponto, e aqui eu entro com a longitude e a latitude, tá bom? E aí eu crio a minha coleção de imagem, a minha variável de variável coleção, tá? Ela é uma image collection da mesma coleção, não é da mesma, né? Porque aqui ela é Landsat 8 da coleção 2, Tier 1, só que ela é reflectância no topo da superfície. Então ela não é essa coleção, é outra. Então não importa a coleção que eu entro. E aqui eu quero filtrar pela localização. Então ele vai me retornar imagens só daquele ponto, tá? Só daquele ponto que você criou ali do seu local de interesse, tá? Do alfinetinho que você colocou ali. E também posso fazer uma filtragem por um monte de coisa. Nesse caso, estou filtrando por bandas, por metadados, por órbita e ponto, né? Aquela, né, órbita que o satélite passa e aquele ponto na órbita que ele percorre. Então, olha só, cria uma variável, um image collection, é a mesma de cima, né? Reflectância no topo da superfície. Estou filtrando por metadado, Cloud Cover, Less Than, olha que é um filtro diferente daquele que eu mostrei, né? Não é o LT, mas aqui eu escrevo Less Than e coloco 10. Não fecho a variável porque eu quero que nessa coleção ele selecione apenas a banda 4, banda 3 e banda 2. E aqui nós temos que ter muito cuidado com a grafia, tá? A gente tem que entrar no metadado aqui dessa coleção para saber como que as bandas são escritas lá, né? São descritas. Então, isso tudo eu vou ensinar a vocês, que não adianta eu só colocar B4, B3 aqui não. Não é banda, esse B não vai ser para todas as coleções não, tá bom? Ó, filtrando aqui por, ó, filter é um filter.equal, de igual, né? Filtro aqui tem que ser igual, ó. Ó uma propriedade aqui, né, lá dos metadados. A órbita e o ponto. Então eu entro com a órbita que eu quero e o ponto que eu quero. Então, além de filtrar por metadado, selecionar as bandas, eu quero filtrar por uma específica aqui, ó, cena, tá? Aqui é um ponto que pode ser usado também, mas aqui eu quero, né, eu escrevi a órbita e o ponto que eu quero. Ou posso fazer aquela filtragem do end também, ó. Filtrar, né, um filtro conjugado com duas. Aqui eu crio uma variável chamada filtro. O primeiro é da órbita e o segundo é do ponto. E aqui no path eu coloco o 223 e aqui no row eu coloco 74, tá? Eu tenho que colocar a órbita e o ponto aqui, eu tenho que digitar isso. Quando eu faço isso aqui, né, eu crio essa variável filtro. Quando eu vou falar aqui da coleção, ó, criando uma variável coleção, declaro image collection, né, topo da superfície. Quando eu peço o filtro, ao invés de eu escrever o filtro aqui, eu só busco da variável que eu criei anteriormente. Ele já sabe que a órbita e o ponto tem que ser igual a essa, tá? Então são variações aí, mas também dá para usar aí no dia a dia. Bom, e sobre os redutores, pessoal? O que são os redutores? Os filtros vocês viram, né, que
vão criando subconjuntos de imagem, né, para aquela intenção que eu tenho, até retornar aquilo que, né, foi filtrado. Os redutores, eles funcionam mais ou menos parecido, mas eles são agregadores de estatísticas, ou seja, ele vai fazer a mesma coisa que a coleção, só que ele vai agregando a informação que você quer numa única imagem, tá? Então aqui no Google Earth Engine, né, essa classe chamada de reducer ou reducers é usada para agregar estatísticas a partir de um conjunto de valores. O conjunto nosso de valores seria a nossa image collection, tá bom? Isso é útil ao trabalhar com coleções de imagens, regiões espaciais, tá? Quando você tem regiões, imagina polígonos, né, sobre uma imagem, você quer obter uma estatística, né, desse conjunto, né, dessa região. Ou também séries temporais, que permite extrair informações resumidas, como média, mínimo, máximo, soma, desvio padrão, entre outros, né? Isso aqui é como se fosse, né, nesse caso aqui de regiões espaciais, é como se fosse aquelas estatísticas zonais, né? Aquela estatística zonal que a gente chama. Principais características do reducer, né, aqui dentro, para essas coleções. Redução de estatística. Então, pode ser aplicada às coleções, né, na Image Collection, e também em regiões, que são Filter Collection. São aqueles conjuntos de informação que a gente viu, que ele tem a delimitação do espaço e também está agregado ali o atributo dele, a identificação. Seria polígonos, né? Multipolígonos ali na imagem. E também séries temporais. Composição de redutores. É possível combinar múltiplos redutores, né, para obter várias estatísticas simultaneamente. Então, você pode criar uma variável com 2, 3 redutores, né, onde você pode pedir a média, desvio padrão, mediana, tudo ao mesmo tempo. Tá? Tanto para regiões ou para uma única imagem ali como resultado. Aqui, ó, entra nessa opção. Em diferentes níveis, pode ser aplicado a pixels individuais, né? Nesse caso aqui, ó, pixels, área definidas como polígonos, ou seja, você tem aqueles polígonos, você tem glebas, você tem talhões, seja lá o que for, né? Ele vai obter isso para cada um deles. Pode ser coleções inteiras também, ou pixels individuais. Neste caso aqui, ele está resumindo essa image collection aqui, que tem um monte, né? Aqui está mostrando só 5, mas imagine se tivesse mais imagens. Resumindo numa EE-image. Lembra? Image Collection tem várias imagens, EE-image é apenas uma. Então, você, ó, quero a média de todas essas coleções. Ele vai criar uma só aqui, sendo a média. Tá bom? Então, é como se ele fosse reduzir. Note que não é uma filtragem, tá? É um agregador. Ele está resumindo aqui, sumarizando, né, uma informação de um todo para uma coisa mais única. Bom, redutores simples aqui. A gente vai ter alguns aqui, tá? Mas eu tenho aqui de média, tem de valor mínimo, valor máximo, tem que calcula a soma, o desvio padrão, a variância, o que conta o número de elementos, a mediana dos valores, a moda, né? Aquele valor mais frequente ali, tá? Tem vários tipos de redutores. Aqui, dando um exemplo para vocês de um redutor múltiplo, ó, criei uma variável chamada stats, ou seja, de estatística. Essa variável dataset, ela foi criada na parte superior aqui do código, tá? Então isso aqui é dataset, é uma variável criada onde tem um conjunto dos meus dados. Pode ser, por exemplo, uma coleção, tá? E aqui eu estou aplicando o reduce, ó. O primeiro reduce aqui, ó, é o min, né, que é a média, está combinando com o reducer 2, que é um reducer para desvio padrão. Então esse dataset aqui, ó, será resumido tanto para a média quanto para o desvio padrão na variável estatística. E aí, ó, declaro aqui o final e combino dois redutores aqui para obter uma mesma coleção. Tá? Pensando aqui no NDVI, eu quero calcular a média do NDVI sobre uma região lá. Então, estou criando uma variável chamada NDVI min, NDVI média. Essa variável imagem, ela foi declarada aqui, né? Ela foi criada anteriormente aqui no código, né? Na parte superior aqui, eu estou mostrando só essa parte interessante do reducer, né? Então, nessa imagem está aplicando um reduce region, tá? Uma redução por região. O reducer aqui, o primeiro é pela média, a geometria ROI
é o que eu desenhei. Eu queria lá a média do NVI só naquela região que foi desenhada sobre a imagem, tá? E aí eu peço a escala, aqui está de 500 metros o pixel, né? Uma coisa grande. Vocês já vão entender o que é esse max pixel também e tudo mais. Então, eu estou fazendo a redução aqui, mas sobre uma área de interesse, entendeu? Então, existem todas essas variações. Vocês viram lá que a gente vai filtrando e até o ponto de obter essas informações aqui específicas para aquilo que a gente tem interesse, tá? Esse resultado aqui, ó, resumindo, esse resultado aqui você pode também imprimir, esse resultado sai lá na aba console, tá? Para você ver, para anotar, seja lá o que for. Bom, pessoal, vocês viram aí, né, que já tem um pouquinho mais de variação nessa parte 2, né, quando a gente está falando de coleções de imagens, especialmente aqui do Landsat, mas aplica para todas elas, né? A gente vai trabalhar também com os dados do Sentinel, não vai fugir disso, mas existem algumas especificidades que a gente vai trabalhar aqui, né? Se eu não me engano, na parte 3 ou 4, não sei. Mas essa é a parte teórica dessa parte que abordou, né, pela primeira vez aqui no curso, a Image Collection. Então a gente já vai começar os exercícios e mão na massa. Vamos dar início então aos exercícios da parte número 2. Lembrando que é a parte onde a gente abordou coleções de imagens no GE, utilizando o Image Collection do Landsat. Então, pessoal, estamos aqui com nossa plataforma aberta. Vocês já tem aí o repositório do nosso curso, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, né? Vamos iniciar aqui com um comentário. Vamos escolher a coleção de imagens do Landsat 8, por exemplo, tá? Sensor OLE. Vamos fazer essa escolha. Então, aqui, ó, é que a gente acessa esse banco de dados, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, Landsat 8. Posso dar um Enter ou aguardar, ele vai me mostrar aqui já algumas coleções. Mas eu vou entrar aqui, ó, dando um Enter para vocês notarem aqui, tá? Então aqui ele já mostra os resultados para gente. Tem alguma descrição aqui, tá? Daquelas que eu já mostrei em aula para vocês. Ó, vocês podem ver todos os produtos aqui. E aqui tem aquela coleção que eu disse para vocês, ó, tá? É nível 2, coleção 2, Tier 1. Então é a mais adequada para a gente aqui, tá? Mas e aqui ele mostra outros Landsats também, tá? Cuidado que eu pedi 8, mas ele acaba mostrando outras coisas, tá? Terminou a coleção 8, ele mostra outras coleções aqui, tá? Então vamos nos concentrar nessa aqui, ó. Vamos clicar nessa coleção aqui. Então aqui ele já traz alguma informação para a gente, né? A descrição, vocês podem ver que contém dados corrigidos, ó, atmosfericamente, tá? Superfície, né? Reflectância de superfície. Enfim, tem muitas coisas aqui, né? Mais ou menos o tamanho da cena, né? De cada uma. Cada cena cobre isso. Aqui tem o atalho da coleção. Vou explicar para vocês como que a gente importa isso, né? Usando esse atalho aqui ou simplesmente clicando aqui no botão importar. Bom? O que eu quero chamar a atenção para vocês também, de vocês, aqui, ó, sobre as bandas. Então, todo código, né, todo script que a gente for colocar, aqui, ó, tem a nomenclatura da banda, tá vendo, ó? Então essa banda 1 aqui, ó, do azul costal, né, ela chama SR, que é reflectância de superfície, tá? Banda 1. Então você tem que entrar na descrição, né, no metadado de cada coleção para você saber como busca essas bandas depois. Então aqui, ó, banda 2, banda 3, 4, 5, 6 e 7 são as bandas que a gente vai trabalhar, tá vendo? O valor aqui, ó, original da imagem, ele está transformado, tá? Obviamente, ele está variando de 1 a 65.455, ou seja, uma imagem aqui de 16 bits, tá? Tem o comprimento central aqui, ó, né? O intervalo da faixa espectral que essa banda cobriu. E aqui que eu chamo a atenção que é o fator de escala, tá? Se você quiser transformar esse número digital que vem originalmente na imagem
para reflectância de superfície, a gente vai ter que aplicar esses fatores aqui. Bom? Ganho e o offset. Vou explicar isso no código para vocês. Tá? É uma equaçãozinha aqui, básica, na verdade uma regressãozinha. Tá? É simples, linear simples, inclusive, bem tranquilo de fazer. Note que para todas as bandas são os mesmos coeficientes. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Ó? Eu pretendo as propriedades da imagem, ó, que cada banda tem. Ó. Aqui, por exemplo, o cloud cover, tá? Tem a porcentagem de nuvem. A gente vai filtrar por essa propriedade. Tem várias outras características aqui que a gente pode utilizar. Tá? Aos poucos a gente vai mostrando isso, mas aqui entra nas propriedades da imagem. Tá? Termos de uso, tem como citar, alguma coisa assim, tá? Geralmente é aqui na descrição que eles falam para aqui, ó. Tá? Tem citações de muitas coisas aqui, tá? Vamos lá. Então, nós temos a descrição, as bandas vocês já sabem, a gente vai aplicar esse fator para converter a imagem de 0 a 1, tá? Ao invés de 1 a 65.000, tá? É só uma conversão mesmo de valores. Então, tá aqui e aqui a descrição de cada banda, o nome e a descrição dela. Tá? Então, se interessou por essa coleção aqui, Landsat 8, a gente vai vir aqui, ó, a gente pode copiar isso aqui, vou fechar aqui também. E a primeira coisa que eu posso fazer aqui é criar uma variável chamada coleção, tá? E o que essa coleção vai ser? O meu Ctrl V. Ó, fechei aqui. Então, ó, ele já é uma Image Collection do Landsat 8, coleção 2, Tier 1, nível 2. Tá feito a minha importação aqui, ó. Eu vou salvar depois não, mas se eu rodar aqui, ó, ele já não dá mais nenhum problema, tá? Então ele entendeu isso aqui. Outra forma que eu posso fazer, eu vou apagar isso aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui. Vou pesquisar de novo, ó. Assim é uma forma. Vou pesquisar de novo e já vou buscar, ó. Coleção 2, nível 2, ó. Posso importar. Quando eu importo, ele já vem aqui para essa parte superior, ó. O que eu posso fazer aqui, ó, é só coleção, tá? Sem ser cedilha nem nada. Então pronto, ó. Tá feita a importação. Minha variável já foi criada aqui, tá? Então eu posso fazer dessas duas formas. Aqui eu acho mais prático, porque se eu clicar aqui, ó, eu acesso já automaticamente aquela coleção, tá? Então eu acho que mais fácil para mexer, manusear, voltar, rever alguma coisa, tá bom? Então, se entrar em propriedades aqui, ó, você vai ver o tanto de informação que tem, links, enfim, explorem aí à vontade, tá? Então, vocês podem criar daquele mesmo jeito, ó. Vou criar a variável aqui de novo, ó. Vou chamar de coleção 2 e vou colar, ó. Tá vendo? Então, existe essa forma aqui, vou colocar o ponto e vírgula aqui, e existe essa outra forma aqui em cima, tá? Se você quiser permanecer com essa, você vem aqui e apaga essa, tá? Ou senão você apaga aqui, só nesse código aqui, ó. Já escolhemos a nossa coleção, tá? Eu já vou salvar, já para ficar aqui, tá? No nosso repositório, porque daí a gente só vai salvando e isso vai ficando mais fácil aí para manusear o nosso script, tá? Então vou escolher o nosso repositório, você também escolha o seu aí. Essa é a parte número 2. Estou trabalhando aqui com coleções de imagens, Image Collection Landsat, tá bom? Ele vai vir para essa parte aqui, ó. Viu? Coleções de imagem, Image Collection Landsat, parte 2, tá? E aí vai ficando organizado cada vez que a gente pretender salvar um script, manusear, renomear. O renomear aqui, ó. Clica no lapisinho e renomeia, tá? Não quer, dá o ESC. Então, ó, já que a gente já escolheu a nossa coleção, eu vou tirar esse comentário aqui e vou colocar aqui, ó, definição da área de estudo. Ou seja, eu quero criar uma variável para definir a minha área de estudo. Vou aumentar aqui,
Vamos para cá, para o Brasil. Ó, vocês podem escolher o que vocês quiserem, tá? O local que vocês quiserem. Eu vou vir aqui por Rondônia, perto dessa região aqui que tem uma dinâmica de solo já mais avançada, tá? Aqui perto de Ariquemes. Ótimo. Então, ó, lembra lá na apresentação da interface? Ó, aqui tem os botõezinhos, tá? Eu vou pegar esse aqui, ó. Inserir um marcador. Inserir no marcador, vou inserir por aqui mesmo, ó, perto de Ariquemes, tá? Note que quando eu insiro ele aqui, ó, ele já vem para cá como variável, tá? Então eu vou chamar ele aqui, ó, de ponto, tá? Você pode renomear aí o que você quiser, tá? Se você observar aqui, ó, ele vem com as coordenadas, longitude e latitude. E aí a gente define também o nosso alfinete aqui da nossa área de estudo. Bom, posso mudar para a mãozinha aqui. Ótimo. Vamos supor que você não quer esse aqui, você clicou errado, né? Clica nele, vem e deleta. Ou você simplesmente, ó, arrasta, tá? Mas tem que clicar nele antes. É esse aqui, clica fora. Tá bom? Então, ó, clicou nele, deleta. Ok? Se não quer deletar, quer arrastar, ó. Isso aqui é muito bom, que depois do script de vocês prontos, se você for mudar para outra área, você simplesmente vai mover esse alfinete, tá? Isso deixa o código seu bem versátil aí quando você estiver trabalhando ou precisando de outra imagem de outro local, tá bom? Então, por enquanto, eu vou deixar aqui mesmo. Vai ficar aqui perto de Ariquemes, tá bom? Então, essa definição da área de estudo também já foi criada aqui. Então, esse comentário eu também nem preciso dele, porque já está tudo criado aqui como variável, tá? Como variável aqui em cima. Já importei tudo isso. O que a gente pode fazer é, toda vez que esse código carregar, a gente visualizar esse ponto, né, nesse local. Você não precisa procurar ele assim. Então, ó, localizando a área de estudo. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui um map.centerObject. Então, ou seja, só isso aqui que ficou errado, tá? Isso aqui é maiúsculo. map.centerObject, tá? Então, ele vai ser aqui, ó, o nosso ponto. Eu quero que ele centralize um objeto na minha tela, tá? E aí ele pede para eu escolher uma escala. Eu vou colocar aqui uma escala 12 e vou mostrar para você como que eu chego nesse valor, tá? Então, Map Center Object. Vamos rodar ele. Ó, ficou bem próximo, tá vendo? Como que a gente escolhe isso? Eu vou pegar aqui no inspetor e vou clicar aqui, ó, do lado dele. Se você observar aqui, ó, ele dá longitude, latitude. Lembra que o inspetor é para inspecionar as informações? E ele te dá um zoom, um nível de zoom. Note, ó, que eu vou jogar essa tela um pouco para lá, para te dar um pouco mais de visão. E agora eu vou clicar de novo. Ó, o zoom já foi para 9. Então, dependendo daquilo que você quer, né, um pouco mais perto de você, um pouco mais afastado, você vai regular esse zoom. Então, é esse recurso aqui que eu uso para compreender esses valores aqui. Vou usar um 9, então, para ficar claro. Se eu rodar ele aqui, ó, ele já nem sai do lugar, porque está centralizado aqui e o zoom já foi dado. Tá bom? Só para você entender que esse recurso de centralizar o objeto requer a variável que você quer centralizar e o zoom aproximado. E para recurso de zoom eu uso esse. Eu afasto, clico, olho, vejo como está e assim vou fazendo. Tá bom? Então já está tudo certo aí. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa filtrar, né? Filtrar essa coleção aqui que foi criada, né, anteriormente. Então, eu quero filtrar imagens para uma certa data. Então, eu vou colocar aqui, ó, filtragem de imagens na coleção. Vou criar uma variável aqui chamado SR, né, de reflectância de superfície, Landsat 8, por exemplo. Ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser a minha colecão, tá? Ponto filter bounds. Esse filter bounds é o que vai mostrar aqui o ponto
é a nossa posição, né? Aquilo que a gente quer que ele seja filtrado, tá? Então vai ser o filter bounds, ele filtra por uma região geográfica. E também vou colocar aqui, ó, um filter date. E aí eu vou escrever uma data aqui. Vamos supor que a gente queira do ano passado, né? Vou colocar aqui, ó, e aspas aqui, né? Porque vai ser uma string. Então, 2024. Vou colocar aqui do mês 7, mais ou menos do dia 20, vírgula. Abro outra aspas. 2024, do mês 8, mais ou menos do dia 20 também, tá? Vai ser assim, ó, filtrado, tá? E aí eu quero imprimir essa coleção. Vamos ver o que ele mostra pra gente aqui, ó, quando eu imprimo essa coleção filtrada. E aí, como ela já é filtrada, eu já vou usar só essa variável que eu acabei de criar aqui, ó, SR Landsat, tá? Vou salvar aqui e vou pedir para rodar. Então aqui no console, ó, ele já me retornou aqui, ó, e nessa coleção, dois elementos foram filtrados com base nisso aqui, ó, com base nesse ponto e com base nessa data. Ó, se vocês observarem aqui, ó, nós já temos aqui, ó, uma imagem do dia 24/7 e uma dia 9/8, tá? Atendendo a esse filtro que a gente fez. Então, eu peguei uma coleção todinha, coloquei um filtro e ele já me retornou aqui, ó. Se eu entro dentro de cada observação dessa, ó, aqui está as bandas de cada uma dessa imagem. Essa aqui, por exemplo, ó, é do dia 24, tá? A do dia 8 de agosto, por exemplo, 9 de agosto, ó, mesma coisa. Ó, todas as bandas aí. Tá vendo? E aqui as propriedades que tem, né? Os seus dados, enfim. Tudo aí pra gente ver. Então, viram aqui que interessante? A gente já filtrou e ele já mostrou quantas imagens aqui a gente já tem disponível para essa coleção. É bem simples assim, tá? Então a gente já filtrou por data. Agora vamos pedir aqui para ele, né, ao invés da gente ficar abrindo aqui e consultando aqui, ele já mostrar para a gente aqui quantas imagens vão ter em cada coleção para essa característica. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar para maio aqui, ó, de maio a agosto. Vamos ver quantas imagens vão aparecer aqui, ó. Ó, já são 6, tá vendo? Eu mexi no filtro aqui, ó, ele já aumentou lá. Vai retornar 2 para a gente. Ótimo. Então agora eu quero que ele mostre para a gente aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Uma contagem e intervalo de datas das imagens. Quero que ele mostre quantas imagens e esse intervalo aí para a gente. Para isso eu vou criar uma variável, vou chamar de contagem, tá? Vai ser assim mesmo, contagem. Então vai ser o SR Landsat 8 ponto size é um método que eu quero usar. Então o ponto size ele vai contar, ele vai fazer essa contagem dentro desse filtro aqui, tá vendo? Dessa variável aqui, ó. Ok? Então criei a variável, agora eu quero que mostre. Então aí eu vou pedir aqui um print que eu vou chamar de contagem, a vírgula e a variável contagem, ponto e vírgula. Vou rodar. 2, tá vendo? Só praticidade, né? Excesso de preciosismo aqui para mostrar que aqui vai ser isso aqui também, tá bom? Então, de certa forma, facilita aí, né? Já fica mais aqui explícito assim para você a contagem. Eu quero colocar aqui, ó, contagem de imagens. Se rodar, ele vai melhorar ali, ó, contagem de imagens. Bom, e aí ele vai fazendo isso. Lembrando que size ele conta o número de imagens que passaram por esse filtro, ou seja, que atenderam esse filtro aqui, tá? E aí ele vai utilizar isso para imprimir aqui para gente.
Depois de definir aqui a contagem, vamos agora falar do intervalo de datas. Por quê? Nem sempre, quando a gente seleciona um intervalo, por exemplo, aqui, ó, de 20/7/2024 a 20/8/24, pode ter imagens, né, desde o início dessa data limite aqui até o fim dessa aqui. Então, o que a gente quer agora é que retorne aqui no nosso script quais imagens tem aqui dentro desse intervalo. Então, vamos criar aqui uma variável, vamos chamar de intervalo mesmo, tá? Ele vai ser igual ao quê? A nossa sr underline landsat, vou colocar aqui sr landsat 8 ponto. Vamos pegar aqui um redutor de colunas e aí a gente vai aplicar nessa função aqui um redutor de mínimo e máximo, porque eu quero que ele me retorne dentro dessa data qual é a menor e qual é a maior data nesse intervalo de tempo aqui disponível. Tá? Uma coisa é a data que a gente deseja filtrar, outra coisa são imagens disponíveis nesse intervalo. Então eu já quero que ele me dê aqui a amplitude, né? A menor data e a maior data dentro desse filtro de datas aqui. Tá? Então para isso eu vou aplicar aqui um min max. Vou fechar aqui o parêntese. E agora vou mostrar para ele o que eu quero que ele retorne, né? Qual coluna aqui que eu quero, da informação que eu quero que ele retorne. Vai ser exatamente onde ele está aqui, o nosso sistema de data. Deixa eu pegar aqui, Shift, aspas duplas. Vamos pegar aqui, System Time Start. Fechou, fechou, fechou. Então, olha só que interessante. Criei essa variável de intervalo. Uma coisa, ele vai contar quantas imagens tem disponíveis, né, que passaram por esse filtro. E outra coisa é o intervalo de datas dessas imagens que passaram por esse filtro, ou seja, quais são e quantas são. Tá? Então, para isso, a gente aplicou essa função de redução aqui de colunas. Pegamos o redutor de mínimo e máximo. Eu quero a menor e a maior. Tá? No caso aqui de imagem. E agora eu vou pedir para imprimir isso. Tá? Eu quero que ele imprime isso para mim. Então ele vai imprimir aqui, ó. Eu vou chamar aqui, ó, intervalo de datas, tá bom? E isso é o nome que vai aparecer aqui no console. Então intervalo de datas vai ser aqui um ponto date intervalo, vou chamar a variável que eu criei, tá? Vai ser o intervalo. Nesse intervalo ele vai pegar para mim o mínimo. Entenderam? E aí, continuando, tá? Esse intervalo aqui para imprimir, ele vai pegar o mínimo, ou seja, das imagens disponíveis, pegue a menor data, tá bom? E vamos fazer a mesma coisa para a data maior. Date, ponto. Intervalo, deixa eu aumentar aqui, pra vocês não perderem nada. Intervalo, vamos pegar o máximo, tá? Entre aspas, porque se trata de uma string, tá? Então, ó. E é isso, a gente termina a variável e agora imprimir aqui. Vamos rodar para ver? Vamos ir nesse intervalo aqui, quantas imagens tem. Ó, contagem de imagem 2 e o intervalo. Ó, nesse intervalo de 20/7 e 20/8, tem né? As duas que tem, ó, 24/7 e uma 9/8. Então, assim, eu vejo bastante benefício aqui, né? Nesse sentido aqui, porque se você tiver mais imagens, você acaba optando aqui, escolhendo, sabendo um pouco mais daquilo que você tem disponível para fazer, tá? Então, por isso que a gente definiu por colocar esse intervalo aqui também, tá? E de certa forma ele é bastante simples aqui, tá? Bom, seguindo aqui, o que a gente vai fazer? Agora eu quero, né? Eu já descobri que tem essas imagens e eu quero que selecione. Vamos aqui colocar, ó, selecionar a imagem com menos
nuvens. Que vocês sabem, né, que a gente definiu um intervalo e agora eu tenho duas imagens. Poderia ter 5, 6, 7. E para não entrar no metadado de cada uma aqui em cima, ó, e descobrir isso, né, como eu já fiz, ó. Aqui, ó. Properties aqui, ó. Cloud Cover, tá? Para não fazer isso para cada imagem, eu quero que ele me retorne aqui a imagem identificada já que tem menos nuvem. Então, vamos fazer isso. Agora eu vou criar uma variável chamada image. Ela vai ser uma image, porque ela vai receber apenas uma imagem, concordam? Ela vai receber uma imagem da nossa coleção aqui. A nossa correção aqui é o SR Landsat 8.short. O short aqui, ele vai ordenar as imagens pela cobertura de nuvens. Para isso, eu vou avisar que vai ser Cloud Cover. Dessa forma, tá? Ponto first. Dessa forma. Então, olha só. Para selecionar a imagem, eu criei uma variável chamada imagem. Ela é uma image, porque vai receber apenas uma imagem, né, dentro dessa coleção. Vai ser ordenada pela cobertura de nuvem e eu quero a primeira, ou seja, tem menor cobertura. E agora a gente imprime para ele mostrar isso para a gente. Então, ó, vamos imprimir aqui, ó. Imagem com menos nuvens. Isso aí vai aparecer aqui no console, tá? Pra gente. Então, agora eu defino o que a gente vai fazer aqui. Vai chamar image. Eu vou chamar a variável que eu criei aqui, ó, tá? Para ela mostrar pra gente. Vamos ver? Já mostrou. A imagem com menos números é do dia 24/7. Quando você entra nela aqui, ela traz todas as propriedades dela. Tá? Então, já vamos deixando aí o script pronto para usar, né, em outras situações, que aqui até está tranquilo, duas imagens selecionadas, mas dependendo da situação pode ser até um pouco mais. Tá? E também posso, né, fazer uma outra seleção. Deixa eu dar um enter maior aqui para a gente voltar aqui nessa linha 20. Ó. Escrever um comentário aqui. Agora vamos selecionar as imagens mais recentes. Ou seja, nesse intervalo aqui, ó, quais são as mais recentes deste último intervalo aqui, tá? Desse limite superior da data aqui. Então, vamos fazer isso também. Variável, vamos chamar de recente, vai ser igual SR Landsat 8, que é o que a gente está querendo. Vamos pedir para ordenar também. Só que agora eu vou pegar esse sistema aqui, ó. Tá? System Time Start. Tá bom? O false aqui que a gente usa é para ele ordenar de forma decrescente, ou seja, da maior para menor. Então isso aqui, ó, nada mais é do que a própria função do que pede, tá? Quando a gente coloca a opção de false, ele ordena decrescentemente as informações que a gente quer, tá? Dessa forma a gente vai fazer. E eu posso colocar aqui, ó, um limite, por exemplo, de 10. Se eu tiver muita, né, uma lista de muitas imagens disponíveis, aqui você pode trocar esse limite. Eu vou colocar as 10 primeiras, apesar da gente só ter duas, mas eu quero que ele ordene aqui pelo menos as 10 primeiras, tá? Se você estivesse trabalhando num intervalo de dado aqui um pouco maior, né, atendendo todas essas condições, provavelmente isso aqui alcançaria tranquilo, tá? Então fique à vontade para mexer nesse limite depois, certo? Mas por enquanto a gente vai fazer assim. Vamos imprimir isso aqui para ver como que se dá. Vamos colocar aqui, ó, imagens, vou colocar aqui, ó, mais recentes. Lembrando que o mais recente é em relação a essa data aqui, tá? De filtro. Não quer dizer que seria, por exemplo, as imagens mais recentes agora em 2025. Tá bom?
E agora, chamo a variável que eu criei recente para ele imprimir. Vamos rodar? A imagem mais recente. Como a gente pediu 10, ele me retornou as duas que a gente tinha. Aqui, tá aqui elas. E a primeira mais recente na frente, ó, 9 de agosto. Tá bom, pessoal? Então isso aqui ajuda, sei lá, deixa o código de vocês assim um pouco mais funcional, né, mais abrangente, quando vocês estiverem, enfim, selecionando, tá? Agora, o que que é o objetivo final? Depois que você fez essa verificação, né, você já tem quantas imagens tem, qual o intervalo de datas, quais, né, qual a imagem com menos nuvens, quais as mais recentes. Talvez a com menos nuvem não é a mais recente, então aqui cabe uma escolha, tá? Agora a gente vai fazer a seleção da imagem. Eu quero selecionar uma imagem específica aqui, porque a partir daqui eu quero trabalhar com ela, para a gente poder visualizá-la aqui. Então agora eu vou selecionar uma imagem específica. Agora, especificamente, eu quero trabalhar com uma imagem. Tá? Então vamos criar aqui, dentro do nosso script, uma funçãozinha, né, uma variável para selecionar isso, com o auxílio aqui do nosso resultado no console, tá? Então eu vou chamar aqui essa variável de img select, ou seja, imagem selecionada. Ela vai ser uma image. E aqui, ó, eu vou abrir um parênteses, colocar entre aspas, porque ele vai receber uma string, né, um texto. E aí eu decido aqui, ó, nessa estrutura que eu fiz de pesquisa, que imagem eu vou utilizar. E aí eu pego a identificação dela. Eu quero a imagem com menos nuvens ou a mais recente? Eu vou escolher essa com menos nuvem. Então eu vou clicar aqui, venho aqui no ID, tá vendo? E vou selecionar esse ID, ó. Seleciono, copio. Vou colar. Então tá aqui já a minha escolha. Então por isso que serviu essa investigação aqui antes, tá? Para que eu quero? A mais recente, a com menos nuvem. Vou com menos nuvens, tá? E agora o que eu quero fazer? Nessa imagem, eu quero selecionar, ó, select apenas, estou abrindo um parênteses aqui, estou abrindo uma lista para receber as minhas informações. Eu quero selecionar bandas específicas. E aí eu já tenho pronto aqui, mas aí vocês pacientemente vão digitar. Vou colocar aqui, ó, as bandas, tá? Essas bandas, opa, veio com uma a mais. Ó, aqui também veio com uma a mais. Deixa eu ver. V7. Ver se. E ficou sem uma aspas, ó. Por isso que deu esse probleminha. Pronto. Então, olha só. Vou selecionar a banda 1, a banda 2, a banda 3, 4, 5, 7. Na verdade, aqui, essa banda 1 aqui, ó, vou mostrar para vocês de novo, metadados, é aquela azul costal, tá? Então, na verdade, a gente vai começar da banda 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Então, vou mudar aqui, ó. Vai ser banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 6 e a banda 7, tá? Então, fiquem à vontade para escolher as bandas que vocês quiserem aí. Eu já vou trazer todas essas, né? Desde a azul, da vermelha, azul, verde, é isso mesmo, azul, vermelha, verde, infravermelho de ondas curtas, infravermelho ondas de ondas curtas também, infravermelho próximo, é isso mesmo. A banda 5 infravermelho próximo e essas aqui de ondas curtas, a 6 e a 7, tá? Então, dentro dessa imagem aqui, eu já seleciono aquilo que eu pretendo trabalhar, né? Especificamente essas bandas de acordo com a relevância do trabalho que eu quero fazer, tá bom?
Agora, vamos visualizar isso. Até agora a gente só criou informações, né, e a gente não visualizou nada. Então, eu vou trazer o cursor para cá e vou criar uma configuração para visualizar isso. Então, ó, configuração da visualização em falsa cor. A falsa cor é quando a gente não utiliza os canais, por exemplo, do azul, do verde e do vermelho no canal azul, verde, vermelho e verde do computador, tá? Azul, verde e vermelho do computador. Bom, então só para vou criar aqui uma variável chamada visualization. Vou abrir aqui uma chave. Bom, as bandas. Quais bandas eu quero? Eu quero aqui a banda do infravermelho próximo. Infravermelho de ondas curtas, aliás. Não, é o próximo mesmo, é porque aqui ele muda, né? O infravermelho, na verdade, a banda 4 no Landsat 5, que é o infravermelho próximo. Aqui ficou vermelho por conta daquela azul costal que a gente viu, tá? Vamos lá. Essa aqui, a vermelha. Vou fazer diferente, né? Vamos fazer assim, ó. Fazer 6 infravermelho de ondas curtas. Essa do infravermelho de ondas infravermelho de ondas curtas, infravermelho próximo. E agora o vermelho. Isso, no canal vermelho, do canal azul do computador. Ótimo. Vou criar aqui um parâmetro mínimo. Isso aqui depois a gente vai mexer, tá? No balanço aqui da imagem para ver se fica um pouco melhor. Vou começar aqui mais ou menos aqui um 0,2, o valor máximo aqui da imagem, né, dos valores do pixel. Já estou colocando em valores de reflectância, porque o próximo passo agora a gente vai converter esses valores do pixel em reflectância de superfície, tá? Mais ou menos aqui um 0,41. Se não ficar bom, a gente vem e volta. Vem e troca aqui a cor, tá? Então, criei aqui os parâmetros de visualização dessa imagem. Quando eu vou pedir para visualizar, eu pego a variável aqui, ele já entende tudo isso aqui, já escolhemos as bandas que a gente quer e os valores mínimos e máximos aqui para ele dar um certo contraste aqui para a gente, tá? Então ele vai definir essa parede, né, paleta de cor aqui, na verdade. Tá? Então eles vão normalizar esses valores. Agora a gente vai fazer aquela conversão, né? Conversão de valores. Reflectância de superfície. Tá? O que é esses valores de reflectância? Vocês viram aqui, nós temos aqui nas bandas, ó, e cada uma delas aqui, ó, tem uma escala, tá? De ganho e o offset aqui, que a gente vai aplicar para transformar, né, reescalonar esses valores dos pixels para ser convertido para reflectância. Então, é bem fácil aqui a gente fazer isso. Vamos criar uma variável chamada Landsat. Vou chamar de escalonada, tá? Ela vai ser igual, ó, a nossa IMG selecionada. É isso? A gente não selecionou a imagem aqui já? Então, eu já estou aplicando essa conversão aqui na imagem que a gente já selecionou. Então, eu vou multiplicar o valor lá 0.0000275. Vou fechar o parênteses e vou adicionar o menos 0.2. É isso que isso aqui vai fazer. Ele vai fazer para cada pixel esse reescalonamento. Se vocês observarem, né, voltarem lá na nossa coleção, vocês vão ver que os valores são esses aqui, tá? Então você multiplica e adiciona.
Ele vai fazer isso para todas essas bandas que nós selecionamos aqui. Tá? Então ele vai aplicar essa escala radiométrica para converter esses valores digitais em reflectância de superfície. Por fim, vamos salvar. Agora a gente vai exibir a imagem no mapa. Qual que é a funçãozinha? Map.addLayer. Eu vou exibir a qual? A Landsat escalonada, tá? Qual que é a paleta de cor? A Visualization, tá? E qual que é o nome que ela vai receber aqui, ó, tá? Para quando eu precisar marcar ou desmarcar. Vou colocar de falsa cor. E posso colocar ainda, ó, a composição dela, 6, 5 e 4. Opa, 6, 5 e 4. Essa é a ordem das bandas, certo? E também vou deixar só isso aqui. Não preciso só do ponto, né? Ponto não precisa não, já tá aqui, tá? Vamos ver? Vou salvar. Vamos ver como que vai ser o zoom também, né? Provavelmente a gente vai... Ó. Ó, no meu caso, a imagem já tá aqui, ó. Se você quiser especificamente, ó, vamos... A gente pode melhorar esse contraste depois. Só para vocês observarem que os valores já estão em reflectância. Vou pegar aqui um inspetor, vou clicar aqui, por exemplo, nessa vegetação. Olha só, tá vendo? Ó? Tá variando de 0 a 1. Olha que a vegetação reflete mais, ó, na banda do infravermelho próximo, que aqui é a B5, tá? Olha só. Olha outro comportamento aqui, ó. Tá vendo? Ó? Já reflete mais aqui no infravermelho de ondas curtas, tá? Quer ver a água? A água quase não reflete nada. No infravermelho, então, nem se fala. Vou pegar esse pixel aqui. Olha, ó, 0,000. Tá vendo? No infravermelho ela não tem não reflete nada. Bom, enfim. Uma vez feito isso, pessoal, vocês podem pegar aqui a mãozinha também, tá? Mexer aqui, ó. Pode dar um zoom aqui, diferente, tá? Mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Ó. O zoom é mais ou menos de 16. Se você quiser ver a imagem, né, mais ou menos assim, aqui, ó, você muda para 16, tá? E toda vez que você rodar o seu código, aí ele não volta mais muito pontualizado aqui no... Ah, já sei. Deixa eu dar um zoom menor aqui para mostrar ela maior. Aqui o valor é inverso, ó. Aqui nós vamos ter que usar mais ou menos um 7. Vamos ver. Ó, viu? Quanto menor aqui, mais afastado é. 8. E aqui todos os dados de novo, ó, vai rodando, vai ficando aí para você. Por isso que você pode reaproveitar esse código, só mover aqui o seu ponto, né? Clica nele e move aqui que você já vai conseguir. Vocês podem voltar aqui, ó, em vez de centralizar o objeto do ponto, vocês podem centralizar agora a própria imagem, tá? Pode selecionar essa aqui, ó, Landsat escalonada. Ó. Ah, ele não vai fazer. Então deixa o ponto. Pronto. Bom, vamos manter aqui então, já adicionando a imagem. Agora, o ideal aqui é, se for uma imagem que você queira exportar, a gente já exportar a imagem
selecionada. Vamos entender aqui qual que é a estrutura, tá? A estrutura é básica. Vocês vão ver aqui, ó. Ela vai exportar para o nosso drive, tá? Vamos criar aqui uma exportar imagem ponto to drive. Abro um parênteses, um colchete, uma chave, né? E peço a imagem. Qual vai ser a imagem? A imagem vai ser essa Landsat escalonada, tá? Ótimo. A description dela é a descrição de como ela vai aparecer para você, tá? Aqui você pode escrever o que você quiser. O que ela significa. Eu vou colocar aqui, ó, imagem Rondônia. Ela vai ser de agosto, né? Com menos nuvem. Deixa eu ver se foi. Vou pegar até a data dela aqui, ó, para não perder nada, tá? Ó, de 24/7/2024, tá bom? Essa é a descrição. O folder é a pasta que vai ser destinada lá para ela ser gravada. Se não tiver a pasta, ele cria, tá? Eu vou chamar de GE, que é dentro do seu Google Drive. É a pasta que é criada lá. O scale é a escala, a gente tem que colocar 30 metros, é o tamanho do pixel. Isso aqui é opcional, mas eu sempre gosto de colocar, que é o código, né, do sistema de referência de coordenadas, tá? Sistema de referência e sistema de coordenadas. Então, se você souber, aqui na descrição do vídeo eu coloco um arquivo PDF que eu disponibilizo, né, as principais projeções cartográficas por país com seus respectivos códigos. Então, eu já vou colocar aqui, ó, EPSG. Bom, pessoal, o código aqui vai ser 32720, porque da minha área é o fuso 20, tá? E esse aqui é do, deixa eu colocar aqui na frente para você, WGS 84, UTM, zona 20 este, tá? Lembrando que eu posso utilizar esse sistema aqui para sempre inserir declarações, informações relevantes aí, tá bom? E esse aqui, ó, essa última informação é para ajustar o número máximo de pixels para evitar qualquer erro assim na exportação, tá? Então isso aqui é da própria função. A gente vai colocar max pixels é igual a 1 elevado a 13, tá bom? Vou colocar uma vírgula aqui. Tava faltando. E aqui ponto e vírgula, né? Agora ponto e vírgula. Isso. Então dessa forma aqui, ó, a gente consegue fazer a exportação da imagem aqui para o nosso Google Drive. Lembrando que o nome que vai aparecer lá é esse aqui que a gente colocou, tá? Imagem Rondônia. No caso aí, no seu caso, você pode pesquisar aí, escrever, né? A forma que você queira. Tá? Então, vamos rodar mais uma vez. Ó, ele vai sempre mostrar aqui. E a vantagem agora é que aqui, ó, ele vai aparecer, ó, imagem de Rondônia. Então, do jeito que você quiser aqui, ó, se você fizer aqui, ó, rodar isso aqui, eu vou até colocar, né, para vocês verem, ó. Olha o nome que você escreveu lá, ó, tá vendo? Não pode espaços, ao sistema de referência, a escala, drive. Esses dois aqui eu não recomendo, porque é mais comum, né, no drive aqui, a pasta e o formato. Então, eu vou pedir para rodar. Neste momento, eu já submeti a tarefa ao servidor. Então, eu posso até fechar aqui, tá? Ir para lá, porque o processamento já foi requisitado. Não dependo mais. Isso aqui está aberto para que a imagem chegue para mim lá. Depois eu até mostro ela lá para vocês, tá? O que eu quero mostrar, na verdade, é que existe uma forma da gente
por exemplo, nessa imagem aqui, ó, eu posso criar uma variável menor aqui, né, de área, por exemplo, só para mostrar aqui para vocês mais um quanto processo aqui. Vou vir aqui, ó, nessas configurações. Ó, aqui tem toda a configuração da imagem, né? Tanto que você pode substituir as bandas aqui que você quiser, tá? Se quiser em escala cinza, é só escrever aqui, tá? Se quiser com composição, é escrito aqui. E aqui a gente, ó, tem aquele tipo de contraste, tá? Aquele de 98, que elimina os 2%, ó. Se eu aplicar aqui, ele vai aplicar um contraste na imagem, ó. Tá vendo? Então, de repente, você mexe nesses parâmetros aqui e mexendo nesses parâmetros aqui, você melhora um pouquinho mais a visualização da sua imagem, tá? Ficou um pouco diferente, tá? Vou fechar aqui. O que acontece? Eu posso agora, eu descobri que a minha área aqui, mas, por exemplo, ao invés de exportar toda a imagem, né, com todas essas bandas, eu vou apenas criar um retângulo aqui, ó, tá? Um desenho, tá? Para não querer supor que eu esteja trabalhando aqui só nessa região aqui, ó, tá? Dessas barragens aqui e quero recortar essa imagem só com base nisso. Já vou ensinar para vocês aqui um método que você cria uma geometria aqui e você exporta recortando essa imagem apenas para cá, tá bom? Bom, pessoal, vamos criar aqui então, só como um exercício. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui minha área. Vamos supor que criar aqui, ó, então esse aqui, criar aqui uma nova camada, tá? De geometria. Eu vou fazer isso aqui, ó. Se quiser clicar nela, só arrastar, tá? Posso também, ó, mexer aqui, ó. Tá bom? E aí, ela, como eu criei essa geometria, ela foi para cá, ó. Vou chamar de ROI, que é região de interesse, tá? Quando a gente trabalha aí em alguns SIGs da vida, tá? Vou chamar de ROI. Então tá, criei essa região de interesse. Qual que é o melhor local para cortar? Eu já vou cortar aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui, ó, ponto clip. Vou abrir o clipe de corte, tá? E vou chamar o ROI. Ó, a partir daqui, ó, desde a visualização de tudo, já vai ser a imagem cortada, tá? Tudo aqui, ó. Vamos salvar aqui. Vamos rodar aqui para ver, tá? Ó, viu que o pedacinho já ficou. Vou até mexer aqui no zoom, ó. Colocar no 9 aqui. Vou rodar de novo. Posso até agora colocar o ROI. Colocando ali, tá? Para ele centralizar o objeto para mim. Ó, tá aqui, ó. Posso vir aqui, ó, desmarcar só o ROI, ó. A imagem já está cortada. Essa imagem aqui, ó, exportada, ela já é cortada, porque eu cortei ela aqui na origem, tá? Aqui, quando eu declarei essa variável de imagem selecionada, ela já foi cortada. Então, daqui para baixo, ó, eu não preciso fazer mais nada, tá? Ah, mas eu não quero cortar. Então, você pode vir aqui, ó. Coloca o ponto aqui, né? Os dois pontos. Posso deixar isso aqui como observação. Se um dia você precisar, você escreve aqui, né? Ó, isso aqui é para cortar, com base em minha área de interesse, alguma coisa do tipo, tá? Se não, deixa já valendo aí, ó, que ele já corta a sua imagem, tá? E aqui é a mesma coisa, no console ele volta todas as informações para a gente e aqui é recortada. Posso chamar aqui de underline rec, tá? Rodo de novo, porque aqui, ó, já vem recortado. Depois eu vou ensinar vocês a fazer isso com a coleção, tá? A gente vai trabalhar com a coleção, não só com a banda individualizada.
Quero recortar, por exemplo, para um estado, um município, uma área de uma fazenda, alguma coisa do tipo. Tá? O nosso próximo passo, né, na nossa próxima parte aqui, a gente vai trabalhar não selecionando a imagem, mas continuando aqui com a coleção de imagem. Tá? Quero obter médias daqui, dessas medianas e gerar uma imagem, né, criar uma imagem aqui a partir disso. Tá bom, pessoal? Eu vou mostrar aqui agora no Dropbox para vocês para onde fica a imagem que vocês vão ter que baixar. Ó, voltando aqui dentro do Drive, ó, dentro da pasta GE, tá aqui a imagem, aquela que a gente baixou, ó, tá? A partir daqui é só vir fazer download aqui e pronto. Note que é uma imagem de tamanho considerável, né? Aquela que a gente baixa a cena todinha. Se eu escolhesse menos bandas também, provavelmente esse valor, provavelmente não, né? Com certeza esse tamanho aqui seria reduzido. Então, só para vocês terem uma ideia. A outra agora vem para cá também, e aí vocês podem fazer os testes, compartilhar aí o que vocês quiserem, tá? O importante é que a gente já tem aqui o nosso primeiro código, a nossa primeira aplicação, já recortado para uma área, né, de interesse, e que depois a gente vai trabalhar essa coleção já para uma área maior, tá? Para um estado, às vezes até o Brasil, se você quiser, a gente pode gerar uma imagem, tá bom? Para você que tem interesse, né, no certificado do curso, então já vou falar agora o que vocês vão precisar fazer para entregar o exercício da parte 2, né, no que diz respeito às coleções de imagem do EE Image Collection, quando a gente trabalhou com o Landsat. Para finalizar, pessoal, vocês vão dar um print aqui no código de vocês, tá? De forma que vocês deixem aqui na aba console, para eu saber, ter uma ideia, né, de quantas imagens cada um de vocês conseguiram, tá? Pode abrir aqui, ó, expandir um pouco mais, tá? Não tem problema não. Pode deixar aqui em qualquer parte do código também. E o mapinha para a gente ver onde foi sua região, onde você escolheu, se você escolheu a cena inteira ou se você escolheu o recorte, tá? Só para a gente ver aí como que vocês exploraram esse exercício. Até a próxima!